Boa tarde, começamos aqui mais uma coletiva do Gama. Vamos começar as perguntas com o atleta Wellington, do futebol, Gabriel Franco. É um prazer... Peraí, é isso mesmo. Acho que eu errei, peraí, só um momento, só um minuto. O Gama tem muita qualidade no seu elenco e chega para definir o acesso em um dos jogos mais importantes dos últimos anos. Foi possível observar que o time sofreu com a bola aérea na competição, tanto com alguns gols na primeira fase contra o Porto Velho e o América de Natal, e vem sendo utilizada como uma arma dos adversários. Vocês encaram a bola aérea defensiva como uma fragilidade do time e como algo a melhorar na equipe? E como está a preparação para esse jogo tão importante? Em relação à primeira pergunta, a gente vem trabalhando dia a dia, né, em questão à bola parada. A gente sabe que todos os jogos nossos estão sendo observados, nós também observamos os jogos deles, né, então a gente tem que trabalhar tudo praticamente, né, então os treinos estão sendo repetitivos, mas tem que fazer, porque senão a gente fica um pouco para trás. A gente tem que sempre estar atualizando perante ao adversário. Agora a pergunta do Dani Pança, da Band. Sendo um dos mais experientes do elenco, qual o recado final antes da decisão que você gostaria de passar para os gamenses? Cara, não tem muito o que falar, né? Eu acho que o torcedor em si já está fazendo a parte dele, né? A gente vê aí que os ingressos foram esgotados em pouco tempo. E a gente também está vendo nos jogos, quando a gente mais precisou deles, ele esteve conosco, né? A gente viu essas duas eliminatórias passadas, contra o Porto Velho e contra o América, né? Então acho que eles estão fazendo um bom papel deles, e a gente vai consequentemente fazer o nosso, que é correr bastante e lutar por eles. Rádio Engar News, Nildo Costa. Como vocês, jogadores, estão conversando para manter a concentração e evitar gols no final do jogo? Cara, a gente vem conversando diariamente, né? Eu acho que é um clube, é um elenco bem experiente, né? A gente tem desavenças ali, que eu acho que faz parte do cotidiano nosso, né? Para a gente se acertar, para errar o menos possível durante o jogo. Eu acho que isso aí faz parte. Eu acho que a gente está numa sintonia muito boa, né? Até a gente comentou ontem que talvez, se não fosse o elenco que a gente tem, de todos os jogadores ser trabalhadores, eu acho que a gente não estava nessa altura do campeonato, porque a gente tem uma competição interna, né? Bom dia, Wellington. Thiago Oliveira, TV Brasília. Depois de uma semana de preparação, né, para o jogo mais importante da temporada, como está a mentalidade do elenco? O time está preparado para encarar o jogo mais esperado do ano? Bom dia, Thiago. É um prazer falar contigo. A gente está, sim, preparado mentalmente. Vocês podem ver que essas duas eliminatórias passadas, né, o quanto a gente estava bem mentalmente. Foram uns jogos difíceis, onde a gente tinha que fazer o placar. Então, daí a gente vê que a gente está bem com a cabeça. Então, vai ser um jogo completamente diferente do que passou, mas a gente está bem mentalmente, sim. Bom dia, Wellington. Rafael Lins, Correio Brasiliense. Você é uma das peças mais experientes desse elenco e teve que assumir um papel importante nessa reta final com a lesão do Zulu. Eu queria que você avaliasse seu desempenho nessas últimas partidas, onde foi titular e como é ser uma referência dentro e fora de campo para atletas mais jovens, e como isso impacta na sua carreira. Bom dia, Rafael. Assim, eu sempre tive preparado para ajudar o Gama, independente se eu ia jogar ou não. Eu sempre tive isso na minha cabeça, não só aqui no Gama, em todos os clubes que eu passei. Então eu quero ajudar de qualquer forma, ou dentro de campo ou fora de campo. Eu acho que isso aí tem que ser do atleta. Quando a gente é contratado, a gente não é contratado para jogar, a gente é contratado para treinar. E o treinador, se escalar nós, a gente tem que fazer por onde. E, cara, por ser um dos mais experientes e ter essa bagagem no futebol, eu consequentemente posso ajudar os mais novos, né? Onde eu tive no começo, muitas pessoas me ajudaram também, então acho que nada mais justo do que fazer isso com o próximo. E graças a Deus, os jogadores aqui hoje são bons jogadores e eles escutam, né? O conselho, e assim como eu também não sou o dono da verdade e nunca serei, também aceito os conselhos, né? Então é isso, eu acho que é um grupo muito bom.
Bom dia, Wellington. Bom dia a todos. Eu sou a Laiana, do Pulso do Esporte. Estou representando também a Rádio Massa Sua Voz e a 98.1. A minha pergunta é o seguinte: como zagueiro, como você avalia que o Gama tem apresentado nas bolas aéreas e que precisa ser ajustado para que a equipe não volte a sofrer com esse tipo de jogada justamente em uma partida tão importante? E qual será o seu papel dentro de campo para ajudar a defesa a neutralizar essa situação? Ainda não acabei. Ajustando para que o Gama consiga controlar melhor o jogo e não passar tanto sufoco diante do São José, e talvez você já conseguir um bom resultado no primeiro tempo. Bom dia. Consequentemente a primeira pergunta sua, em questão à bola parada, a gente vem trabalhando todos os dias, né? É um trabalho repetitivo que a gente vem fazendo, mas que tem que fazer, tem que ser feito um trabalho repetitivo, senão a gente não encaixa, né? A gente vem fazendo diversos modos para sofrer menos, mas eu acho que o ideal ali na bola parada é encarar como se fosse o último prato de comida, entendeu? Então a gente vem mentalizando isso aí, que talvez é uma das forças que talvez o adversário possa ter contra nós, mas a gente vem trabalhando para evitar isso aí o quanto antes. Agora as outras perguntas, desculpa. Eu fiz uma só, né? E várias. Então, e qual será o seu papel para ajudar, né, essa defesa e neutralizar a situação, ajustando para que o Gama consiga controlar melhor e não passar tanto sufoco ali nessa parte? Por exemplo, eu já vou até adiantar um pouco da pergunta em relação ao professor, que vem levando alguns gols ali mais no finalzinho do segundo tempo, para trazer sempre o resultado aqui para o Bezerrão. Então, qual seria esse seu trabalho mais importante para ajudar a equipe? Eu acho que não foge muito do que eu venho fazendo. Eu acho que é orientar bem nossa equipe, né? Eu sou um dos atletas mais velhos e consequentemente, por ser zagueiro, eu estou ali atrás vendo o jogo todo. Eu acho que orientando melhor a equipe, talvez a gente sofra menos, né? Querendo ou não, se a gente orientar e talvez não, e ficar mais com a bola, a gente ficando com a bola, a gente vai evitar que eles fiquem com a bola e consequentemente, a gente não vai fazer falta perto do gol ali e talvez a gente não tenha essa bola parada. E também é ter atenção, porque querendo ou não, a gente está numa fase que a gente tem que ter atenção do primeiro minuto até o final. Infelizmente lá a gente teve uma desatenção no final, tomamos o gol, mas é uma coisa que sempre falo, tem coisas que vêm pro mal para a gente melhorar. Então, talvez é uma coisa que a gente precisava melhorar já antes, então acho que esse jogo a gente já está bem preparado. Muito obrigada, Wellington. De nada. Tô bonito aí? Se falar que não, vou embora. Você tem uma vantagem. Tranquilo. Boa tarde. Agora as perguntas serão para o professor Luiz Carlos, do Distrito do Esporte. O Argel Fux avaliou as transições rápidas como um ponto forte do São José e disse que espera encontrar espaço para jogar assim no Bezerrão. Como você avalia essa estratégia do rival e o que o Gama pode fazer para controlar esse fator sem deixar de ser agressivo? Os estudos dos jogos deles contra o Blumenau e Portuguesa, 13 e Santa Catarina indicaram os caminhos que o Gama pode adotar para anular essas nuances? Boa tarde, né? Então, o Gama é um time que propõe o jogo em qualquer lugar que ele vai jogar. Nós jogamos o Campeonato Candango, Copa do Brasil, Copa Verde e agora o Campeonato da Série D. Até onde eu me recordo, nós tomamos um gol de contra-ataque que foi contra o Rio Branco, que eu acho que foi até por falha individual, muito mais do que por organização defensiva do time. Então, a gente sempre tenta se prevenir com relação a isso, de colocar o time atacar marcando, o que a gente chama. Na hora de perder a bola, a gente tenta recuperar imediatamente ou então matar essa jogada para justamente não acontecerem essas transições. A gente sabe que o forte do time de São José, eles têm 2 jogadores bem rápidos que jogam pela beirada do campo. A gente treinou para tentar prevenir isso, né? Então, a tendência nesse jogo é a gente jogar dentro do campo deles e eles tentarem nos surpreender com essas transições, né? Nós temos o posicionamento correto, a gente tem algumas situações para anular tanto quem vai receber e quanto quem vai tentar enfiar essa bola,
mas é uma situação de perigo para um time que joga dentro de casa, que busca o ataque o tempo todo. A gente sabe que tem que estar atento, tem que estar sempre preocupado com essas situações para que essa jogada não ocorra. Nos 45 jogos que eu estou no Gama, volto a dizer, nós tomamos um gol de contra-ataque, foi o gol do Rio Branco. As outras jogadas nós tentamos anular e espero que a gente consiga mais uma vez nesse jogo, que é um jogo vital para a gente. Agora do futebol, Gabriel Franco. O Gama chega talvez em das suas partidas mais importantes dos últimos anos. Queria saber de você qual partida nessa campanha que você tirou mais lições para a equipe. Que você comentou, por exemplo, na derrota contra o Porto Velho por 2-0, ensinou lições de como o time às vezes deveria se adaptar. E queria finalizar a pergunta sabendo também a diferença da presença do Galhardo para o David e Lucas no meio de campo e como está a situação do David e do Zulu, se estão disponíveis para a volta. Então, todos os jogos, a todo momento, a cada tempo, a cada jogada, a gente tem que procurar adaptação. Nós pegamos campo bom, campo ruim, calor, campo fofo, campo esburacado, e é o que nós temos, é o campeonato da Série D, nós vamos encontrar essas dificuldades. Lugar longe, lugar que você tem que viajar, depois pega ônibus, então a adaptação ela ocorre o tempo todo, isso fora de campo. E dentro de campo não é diferente. Então, às vezes a gente busca chegar um pouco antes, busca se adaptar ao clima, busca se adaptar a uma série de situações, e dentro do jogo é importante que os jogadores percebam imediatamente aquilo que está acontecendo no jogo para a gente tentar se adaptar. Estava conversando com vocês aqui antes da entrevista falando, o gramado sintético, muito rápido, a bola é muito rápida. Se a bola não for no pé, você não vai conseguir pegar. Campo que nós jogamos lá fora, que nós perdemos de 2-0, não tinha condições de jogar, não tinha grama. Um time que propõe o jogo, que tenta colocar a bola no chão, é muito difícil para você conseguir jogar. Então ali tinha que trabalhar com bola direta. Nós não temos jogadores na frente de referência para trabalhar com essa bola direta. Então a gente tenta colocar essa bola no chão, tenta fazer aquilo que é possível dentro daquele jogo. Então a cada jogo é uma história diferente. A gente tem que buscar conversar e treinar de acordo com aquilo que a gente vai enfrentar. E isso a gente fala de terreno, de clima, de adversário, para que a gente consiga ser. E com relação às lições, eu estou vendo muitas pessoas perguntar, quais lições? Eu acho que nós estamos bem de lições. Em 45 jogos nós perdemos só 3. Será que a gente tem tanta coisa para aprender assim? E é impossível, gente, você jogar futebol sem levar gol, sem perder jogo, sem empatar jogo, sem perder duelo, sem perder bola aérea, sem perder pênalti, sem pegar pênalti. Essas coisas são coisas de futebol que irão acontecer. E eu sempre falo uma coisa e vou repetir, que Deus conserve a campanha do Gama do jeito que está sendo feita. Porque às vezes as perguntas vêm, parece que nós estamos disputando rebaixamento, nós estamos disputando acesso. O Gama é a equipe com melhor classificação no campeonato. Será que tem tanta coisa errada assim? Para o tempo todo, tá? Porque sofre na bola aérea. Porque... Gente, nós estamos bem, torcer para continuar desse jeito. Eu acho que amanhã, domingo, a torcida vai nos incentivar, a gente vai tentar fazer o nosso papel, mas é esporte que 3 resultados irão acontecer sempre. Ganhar, perder, empatar. Graças a Deus nós ganhamos muito mais do que empatamos e perdemos muito menos do que qualquer outra coisa. Então não tem tanta coisa errada assim, não tem tanta coisa, não tem tanta lição para tomar. E com relação aos jogadores, ao David e Lucas, eles ficaram 20 dias sem jogar. Voltaram agora, na terça-feira, a treinar com um grupo, fizeram um treinamento de campo aberto, então eles ainda não estão em condições de jogar 90 minutos, mas já irão para o banco, se possível, se for necessário, eles irão participar do jogo, e aí na semana que vem a gente vê se eles já retornam para o time ou se a gente mantém aquilo que a gente está fazendo até agora. Rádio Engar News, Nildo Costa. O time do Gama faz gols, mas tem tomado gols no final do jogo. Como o senhor trabalha para evitar que isso aconteça, principalmente nesse jogo de domingo? Fazer gol no final do jogo é bom. Levar no final do jogo é bastante ruim. A gente trabalha, a gente conversa, mas aí eu volto naquilo que eu falei. Existem atletas do outro lado, tem adversário do outro lado, eles têm as qualidades deles também, né? Por mais que a gente trabalhe, às vezes a gente não consegue evitar. O ideal era que não acontecesse. Nesse jogo agora do São José, eu não fiquei chateado só com o gol, fiquei chateado com o tempo, né, que nós levamos o gol.
9 minutos do segundo tempo, chateia bastante. O ideal é que o gol não tivesse acontecido. Mas é aquilo que eu digo, gente, infelizmente, por mais que você trabalhe, por mais que você treine, vai acontecer o gol, de um jeito ou de outro. Bola aérea, a gente treina muito. Porque o Gama tem deficiência na bola aérea. Não é que o Gama tem deficiência na bola aérea, é que às vezes a única coisa que o adversário tem contra a gente é a bola aérea. Então parece que a gente sofre muito. Não, ele só tem aquela jogada. Então qualquer falta da intermediária, do meio campo, de lá de trás, eles correm para a área e bola na área. Correm para a área e bola na área. Aí parece que a gente tem essa deficiência. Não é. É porque às vezes o adversário só tem isso contra a gente. Só tem essa uma bola. Então parece que a gente sofre, mas eu acho que a gente não sofre não. Porque nós temos um saldo, se não me engano, de 19 gols. Vou comparar com o São José, sem querer menosprezar, só uma comparação. Acho que o São José, se não me engano, tem menos 1 de saldo. Será que a gente sofre tanto assim? Até onde eu sei, o nosso time é o maior saldo de gols. Acho que perde, em gols feitos, perde para o CSA. Será que a gente está sofrendo tanto assim? Então, moçada, a gente tem que colocar o pé no chão, do mesmo jeito que a gente coloca o pé no chão aqui, de não menosprezar o adversário, de trabalhar, de respeitar, de fazer, tem que ser o contrário também. A gente não está sofrendo não, a gente está ganhando, a gente está avançando, a gente está seguindo, continuamos com a melhor campanha, esperamos passar agora para evitar essa repescagem mas tem o São José que quer a mesma coisa que a gente. Então, de repente, lá estão perguntando a mesma coisa pro Fux, né, pro Ageu. Seu time está com saldo negativo. Você tomaram o gol do Gama. É futebol, esporte, vai acontecer o gol. É bom quando é a favor, né? Quando é contra, a gente sofre. Eu sofro muito quando tomo gol. Fico bravo, brigo, xingo, treino. Mas é o esporte. Infelizmente, a gente não consegue evitar sempre. Band Dani Pança. Como vem sendo ser um técnico ídolo do Gama? Ser um técnico ídolo é incomum. Dani Pança é meu amigo, né? Dani Pança é meu amigo. Sinceramente, vou falar uma coisa para você. Eu fico muito feliz, é uma coisa que me emociona sempre quando eu falo disso. Eu fui muito bem recebido aqui no Gama. Muito bem recebido aqui no Gama. Críticas vão acontecer. A gente tem uma profissão que o padeiro entende futebol, o advogado entende, o cantor entende, o mecânico entende, o cozinheiro entende. Todo mundo entende de futebol. A gente não vai conseguir agradar todo mundo em escalação, em substituição, em tempo. Sempre vai ter alguma coisa errada. E eu tenho que aprender a conviver com isso, a suportar isso. Porque se eu passar para vocês aqui, vocês vão escalar time diferente do meu. Não vai haver consenso aqui. Isso acontece na arquibancada. Mas, de um modo geral, eu sou muito grato de como as pessoas me tratam. Eu sei que futebol é resultado. E, graças a Deus, a gente tem conseguido retribuir com resultado dentro de campo. A gente sabe que uma hora a gente não vai ser campeão, a gente vai perder, a gente não vai classificar, mas até agora nós demos muito mais resultados do que resultado adverso. Mas para mim é de muita satisfação a forma como as pessoas me tratam, a forma como as pessoas me cumprimentam e a forma como as pessoas incentivam o time dentro de campo. Então, o nosso trabalho é direcionado para a gente tentar retribuir todo esse carinho, todo esse apoio. Então, vender 16 mil ingressos em 48 horas não é para qualquer time e a gente conseguiu trazer esse envolvimento da comunidade para incentivar o time. Então, eu sou extremamente grato com tudo que eu tenho vivido no Gama até agora e espero continuar retribuindo com trabalho e com resultado para o Gama voltar para onde ele merece. Meu amigo, tamo junto, Dani, muito obrigado. Professor, bom dia. Tiago Oliveira falando. No jogo de ida, muitos pensaram que o Lúcio seria o substituto do David Lucas. Fechar um pouco mais, né, fora de casa, campo sintético. E você surpreendeu grande parte da imprensa entrando com o Galhardo. Né? O Galhardo que joga mais verticalmente, com a bola no pé, sem a bola no pé também é muito importante. E aí, para esse jogo mais importante da temporada, o que nós podemos esperar aqui? Um time ofensivo e também bem organizado defensivamente? Então, Thiago, eu sempre... Se tem uma coisa que eu trabalho no futebol, eu vou falar um pouco mais de forma acadêmica. Eu tenho 5 fases no futebol que eu trabalho o tempo todo, que é organização defensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bolas paradas. Sempre. Todos os trabalhos são baseados
nessas 5 coisas, que eu acho que é o que faz um time ser bem sucedido ou não. Se a gente conseguir ser bem sucedido nessas 5 coisas aí, vai acontecer o que tem acontecido. Nós vamos ganhar muito mais do que perder, certo? Então, e aí entra uma outra coisa que é a característica do clube e característica do treinador. Eu sempre vou tentar jogar de forma ofensiva. Primeiro, que é um gosto meu. Segundo, que a torcida do Gama, o Gama pede isso. Se é dentro de casa, se é fora de casa, a gente sempre vai tentar jogar de forma ofensiva. Às vezes a gente não consegue, porque existe qualidade do outro lado. Existem adversários que às vezes neutralizam, às vezes empurra a gente um pouco para trás, a gente baixa ali um pouquinho, porque o time veio para cima. Então são situações, momentos do jogo que a gente acaba passando de baixar mais. Mas a gente treina o tempo todo jogar de forma ofensiva, de pressionar, de linha alta, de colocar o maior número de jogadores possível na última linha deles. Então, às vezes, se as pessoas pararem e analisar o jogo, tirar uma foto, você vai ver o nosso time muito mais dentro do time adversário do que a gente sofrendo lá atrás. Corremos risco na hora da transição, na hora do contra-ataque? Corremos risco. Corremos risco na bola parada? Corremos risco na bola parada. Porque às vezes é aquilo que eu falei, é a única situação que os adversários conseguem para conseguir chegar perto do nosso gol. Porque se forem analisar os nossos jogos, chutam poucas bolas no nosso gol. A bola chega pouco, e isso dentro de casa quanto fora de casa. Pega contra o América, timaço do América. Acho que foi um dos jogos mais difíceis que nós tivemos, América e agora o São José. Quantas bolas foram no nosso gol? Quantas finalizações nós tivemos? Quanto tempo nós ficamos com a bola? Quanto tempo eles ficaram com a bola? Então, às vezes o número, analisar um número de forma fria é ruim, mas ele dá mais ou menos aquilo que foi o jogo. Então, por gosto meu e por característica do clube, a gente sempre vai tentar jogar de forma ofensiva, mas sempre se preocupando com a nossa organização defensiva. Como eu falei, em 45 jogos, até onde eu lembro, não tomamos só o gol do Rio Branco de contra-ataque. Não tomamos mais nenhum. E tomara que a gente se mantenha dessa forma aí. Obrigado. Tranquilo? Valeu. Bom dia, professor. Bom dia. Flávio Costa, aqui do Notícias do Gama. Primeiramente, como eu sempre faço, enaltecer o seu trabalho. Obrigado. Que eu acho que já deve estar sendo visto aí fora, né? E deve haver alguma especulação, né? Queria que você falasse um pouco disso também. Mas eu queria falar também a respeito da segunda etapa do jogo de ida, que eu percebi que na metade do segundo tempo a equipe do Gama já estava cansada, por conta até do campo, né? Que é um campo muito mais rápido e cansa mesmo. E eu senti um pouco de, talvez, um atraso com relação a fazer alterações. Eu senti isso, né? Não sei se é a realidade, né? Eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou muito adepto à rede social, eu não vejo muitos comentários, né? Até brinco, né, com a minha esposa. Um dia eu cheguei em casa, ela falou: pô, você ganhou um jogo e te criticaram. Aí eu brinquei com ela: pô, se eu quisesse saber das críticas, eu estava no Instagram, então não me fala. Às vezes eu quero ficar isento, né? Mas o que acontece? Campo sintético, campo rápido, nós demoramos de 10 a 15 minutos para se adaptar com a velocidade da bola, para a gente realmente conseguir entrar no jogo. Achei que nós fizemos uma excelente partida, que o nosso time foi melhor, nós deveríamos ter ganho aquele jogo. Aquela última bola lá, fatalidade, ao meu modo de ver, pelo que eles produziram, entendeu? E se eu acelerasse a substituição, eu iria gerar de novo uma adaptação do jogador que ia entrar, entendeu? Para que a gente voltasse para o jogo, e aí eu não sei o que iria acontecer. Como o time estava encaixado, eu fiz a opção de trocar pelo cansaço. Então, eu não posso falar tudo aqui, porque senão a gente entrega o ouro para o bandido. Como nós temos uma forma de jogar, a partir do momento que os jogadores não estavam mais conseguindo executar aquela forma, foi a hora que eu optei para fazer as trocas, né? Então, hoje, eu vejo muitas pessoas falando: demora para trocar, demora para trocar, demora. Eu já troquei no primeiro tempo, porque houve a necessidade. Eu já troquei no intervalo, porque houve a necessidade. E eu já troquei só depois dos 40 minutos. Então, eu não troco por trocar, eu tenho que ter um motivo, cansaço. E eu sempre falo para os atletas, tem 3 aspectos que eu vou analisar vocês: físico, técnico e tático. Pelo menos 2 eles têm que estar bem para se manterem no jogo. Se de 3, 2 eles estiverem mal, é a hora da gente trocar. Ou por uma necessidade eventual, ou de estar precisando ganhar o jogo, ou de estar precisando segurar o jogo, ou de estar precisando elevar a estatura do time, ou de estar precisando colocar um jogador mais rápido. Tem uma série de fatores que a gente vai analisando. E eu confesso para você, sinceramente, eu não demoro a mexer, eu demoro quando tem necessidade.
Tá? Então, eu sei, né? Aí entra naquela questão que eu falei, né? Todo mundo tem o seu modo de pensar, né? Eu tenho certeza, eu já fiz essa brincadeira dentro do elenco, de distribuir papéis. Escala o time aí, não precisa colocar o nome não. Entre os jogadores mesmo. Cara, sai de 30, sai 27 times diferentes. E se eu fizer essa brincadeira com vocês aqui, vai acontecer a mesma coisa. E aí a responsabilidade é minha. De colocar, de tirar, de substituir. Às vezes eu agrado, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo, mas aí eu volto a falar uma frase. No futebol, só é certo o que dá certo. Se eu trocar no primeiro tempo e der certo, foi legal. Se eu trocar e der errado, por que trocou no primeiro tempo? Então, a gente tem que conviver com isso, mas eu sou muito criterioso na hora de substituir, por isso que eu estou até me alongando um pouquinho nessa sua pergunta, porque eu sei que virou o primeiro tempo empatado, a torcida já começa, tem que trocar, tem que mexer, e às vezes não é assim, você tem um plano de jogo, você tem uma estratégia, e às vezes você consegue fazer o gol no primeiro minuto, às vezes é só no último. Nós já ganhamos vários jogos aqui no último minuto. Aí quando é pra gente é maravilhoso, quando é contra a gente, eu também sofro, tanto quanto vocês, mas faz parte do futebol. Consegui te responder? Obrigado. Boa tarde, Luiz. Rafael Lins, do Correio Brasiliense. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à equipe que pode começar jogando no próximo jogo no domingo. Não vou te responder. Essa não. Desculpa, mas vai. Não, primeiro em relação ao Zulu, se ele tem condições de começar jogando. Queria que você falasse um pouco sobre essa alternância na lateral esquerda entre o Gabriel e o Lucas. E também que você pontuasse um pouco a importância desse jogo para a sua carreira como treinador. Então, cara, desculpa a brincadeira, né? Por que eu falei que eu não vou te responder? Se eu te respondo aqui, hoje está todo mundo interligado, o Argel já vai saber lá. A gente está trabalhando o time já está praticamente definido. Como eu falei aqui, até já entreguei antes, né? O Zulu e o David estavam voltando de contusão. Eu acho que por ser um jogo decisivo, eles 20 dias fora do time, fica perigoso para eles voltarem, perde o ritmo, perde o condicionamento. Aí eu fiz a opção de deixá-los para uma eventual troca no segundo tempo, tá bom? Então isso aí eu consigo te responder com clareza. Com relação ao Piauí e ao Gabriel, é por uma questão de característica, entendeu? Eu acho que o Gabriel é mais ofensivo, é um jogador que quebra mais linhas do que o Piauí. Acho que o Piauí é um cara que apoia mais com a bola no pé, é um cara um pouco mais seguro na hora das transições. Então, dependendo do jogo, a gente faz opção por um por outro. Nesse jogo eu ainda não resolvi. Vou resolver para ver se vai jogar o Piauí, se vai jogar o Gabriel. No jogo de lá, iria jogar o Piauí sentiu um problema, e aí eu entrei com o Gabriel. Mas a vantagem que nós temos aqui é que a gente tem um time muito equilibrado. Então, se jogar o Zulu, ótimo. Se não jogar o Zulu, ótimo também. Se jogar o Gabriel, ótimo. Se não jogar o Gabriel, jogar o Piauí, ótimo também. Então nós já vencemos e perdemos jogos com jogadores diferentes. Mas eu acho que de um modo geral, a gente manteve um padrão de atuação, né? E isso tem sido bastante importante para a gente chegar onde a gente chegou dentro do campeonato. E com relação a esse jogo decisivo, a mim, pessoalmente, eu penso muito mais na minha satisfação pessoal. E eu penso muito mais em retribuir o carinho com que me receberam do que propriamente dito na minha carreira. Eu nunca pensei, eu vou ganhar aqui para ir para lá. Eu quero ganhar aqui e fazer o melhor aqui. Se acontecer de sair ou de ficar, vai ser consequência do trabalho que eu estou fazendo. Então, sinceramente, eu vi que você falou, alguém falou de especulação, sempre tem, sempre ligam, sempre perguntam, mas eu estou extremamente focado em fazer o melhor para o Gama. Se isso for para continuar no Gama, ótimo. Se isso for para sair do Gama, ótimo também. Mas o meu foco é retribuir o carinho com que me trataram aqui. Beleza, Eduardo? Desculpa a brincadeira aí. Tranquilo? Boa tarde, Luiz Carlos, Laiana do Pulso do Esporte, boa tarde a todos. A minha pergunta vai ser um pouco clichê, mas eu vou dar uma mudada também para não ficar tão repetitivo, né? O Gama que está a um jogo do acesso, o Gama que não joga a Série C há 16 anos, e a gente sabe que a torcida do Gama é muito carente em relação a um campeonato brasileiro, né? E você agora, já estou mudando a minha
que eu estava aqui no script, você pode ser esse cara que vai levantar essa taça junto com essa torcida. Então, você sabe, todos nós sabemos que a torcida do Gama, sim, ela é amante, né, ao Gama e fiel demais. Então, qual vai ser como que você também lida com essas críticas que às vezes sobre as substituições, sobre a bola aérea, essas situações assim, como que está a sua cabeça para chegar no título lá, não só no jogo de domingo, mas já levantar essa taça de 2026 com o Gama campeão? A minha cabeça, além da falta do cabelo, tá tranquilaça. Tranquilaça. Gente, quem trabalha no futebol tem que saber que esse tipo de crítica, de comentário, vai acontecer. A gente sabe que isso acontece, como eu já expliquei para vocês aqui. É impossível você conseguir unanimidade de escalar um time que todo mundo fique satisfeito com aquele time. Sempre tem o amigo de alguém que não está, que o cara vai reclamar, o filho de alguém que não está, que vai reclamar, o parente de alguém que não está, que vai reclamar, e o gosto pessoal de cada um. Então, isso para mim é bastante tranquilo. Isso não me abala. O que nós estamos focados diretamente é trazer esse acesso agora para o time do Gama. Porque, pessoal, o que o Gama... Desculpa, a secura tá... Pegou aqui. O que está acontecendo com o Gama em termos de resultado dificilmente irá acontecer de novo com qualquer time no Brasil. Não estou falando do Gama, não. Ficamos, nem sei, 30 jogos, nós ficamos invictos. Nem sei, não fico muito preso a essas coisas, não. Mas, assim, a quantidade de tempo que nós ficamos invictos, os resultados que o time está conseguindo, com 96 times, seu time que está liderando, seu time que tem a possibilidade de subir, tudo, não é sempre que vai acontecer. Então, a minha maior preocupação é não perder essa oportunidade. Não perder essa oportunidade. Sabe aquela história do cavalo que passa, que você não pode, o cavalo está passando e a gente tem que subir. Porque não é sempre que vai acontecer. Você vê o América, que saiu, quanto tempo? Goiatuba, no ano passado, quanto tempo? ABC, quanto tempo? Nós estávamos um tempão sem disputar a Série B, entramos na Série D, né? Até tem aquela, vai ser o nosso primeiro ano que nós vamos entrar, mas, né, nós podemos entrar com um time que tem experiência suficiente, pode ser o primeiro ano do Gama no retorno, mas não necessariamente o meu primeiro ano, não necessariamente o primeiro ano de alguns jogadores, então a gente pode conseguir, a coisa foi se construindo, então eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Então essa é a minha grande ansiedade, porque eu sei que o futebol, de um modo geral, não permite 2, 3 anos se mantendo lá em cima, e nós já estamos há 2 anos. Agora as perguntas serão para o nosso diretor de futebol, José Falcão. Futebola, Gabriel Franco. Sei que é cedo e ainda tem o confronto, né, pela frente, mas você já está pensando no jogo da semifinal entre ser num Bezerrão ou no Mané? Bom dia a todo mundo, obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, mas não tem como eu pensar em jogo de semifinal, um jogo que a gente vai decidir a nossa história no domingo. É um jogo mais importante dos últimos, acho que 20 anos do Gama, talvez, e eu tenho que estar pensando só nesse jogo. Acho que seria falta de respeito com o São José e falta de respeito com a nossa história até aqui de trabalho e de esforço. Entendo a pergunta, não estou chateado com a pergunta, acho que é válida, mas eu espero que também vocês entendam que a gente precisa estar focado 100% nesse jogo. Caso a gente avance, se Deus quiser, a gente tem uma chance boa de avançar, aí nós vamos sentar, discutir sobre se vai ser no Mané, se não vai, se existe essa possibilidade ou não. Isso é algo que a gente também quer envolver o máximo de pessoas, de conselheiro, da associação. Acho que não é uma decisão para a gente tomar, vai ser aqui e pronto, acabou. Acho que tem que ser o que for melhor para todo mundo, mas focado 100% no jogo de domingo. Primeiro vamos superar esse desafio e aí depois a gente pensa para semifinal e final. A pergunta do Dani Pança, da Band. Quando você percebeu, junto aos seus pares de futebol, que realmente esse ano de 2026 seria tão especial? Bom dia, Dani. Obrigado pela pergunta. Cara, em momento nenhum, eu diria, porque a gente está sempre tão focado no próximo jogo, no próximo desafio.
que não dá tempo de separar e falar, foi um ano especial. Ele pode ser um ano muito especial ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, então eu acho que assim, um jogo que me deu uma confirmação que o nosso time era competitivo e pronto, talvez contra o Goiás na Copa do Brasil, porque a gente não pode esquecer que foi um dos melhores Goiás dos últimos 10, 15 anos também. Foi um Goiás que foi campeão goiano desde 2018, eu estava lá no último título estadual do Goiás, e campeão de maneira invicta, e nós fizemos um excelente jogo contra eles aqui no Bezerrão. Por mais que o resultado final não tenha sido ideal, até durante os 90 minutos foi um empate, não foi uma vitória, mas eu acho que o nível de competitividade, de luta que a gente demonstrou ali, de intensidade, ali foi um jogo que me deu uma confiança a mais de que o nosso time podia alcançar voos maiores. Rádio Ingá News, Nildo Costa. O Gama tem chance de subir para a Série C. Vocês já trabalham no planejamento para o próximo ano? Bom dia, primeiro. Eu já respondi algumas vezes, a pergunta não me incomoda em responder de novo. A gente tem um planejamento para manter o que a gente tem hoje. A gente não pode fazer um planejamento sem ter a certeza do que vai acontecer lá na frente. Então, se eventualmente a gente subir para a Série C, podem mudar os patrocinadores, pode entrar um dinheiro a mais de televisão, a gente tem uma previsibilidade maior de jogos no Bezerrão. Então, a gente pode tentar aumentar o que a gente tem, mas primeiro eu tenho que ter a vaga da Série C. Então, o planejamento hoje é em caso de errado, vamos dizer. Não conseguimos o acesso. A gente consegue sobreviver os próximos anos? Consegue. Estamos estruturados para continuar crescendo um pouquinho mais a cada ano? Estamos. Então eu tenho que ter um planejamento de segurança. Eu não posso contar com um ovo na galinha. Se esse ovo vier, e Deus abençoe ele venha, aí a gente vai sentar e reorganizar com que a gente também tem que ter certeza que vai vir, né? Eu vou para a Série C, então eu vou conseguir um patrocinador maior, então eu já vou fazer essa... Não, primeiro eu tenho que conseguir ir para a Série C, tenho que assinar com um patrocinador novo, tenho que entender qual é o dinheiro que vai vir, para a gente reajustar ou não esse planejamento. Então a gente já tem um planejamento para caso a gente não consiga a Série C, que é o que hoje eu tenho. Na verdade, a vaga ainda não está comigo. Eu tenho grande chance, amém, que a gente consiga, mas eu não posso me planejar para algo que eu não tenho. Se a situação mudar, que ela seja para positivo, aí a gente tem de setembro até mais ou menos novembro, dezembro, que vai ser a pré-temporada, para começar a fazer um ajuste um pouquinho acima, se for o caso. Zusa, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, né? A gente está, né? Fala a gente porque nós somos, né, torcedores também. A gente está a um jogo do acesso da Série C. Se você olhar hoje para o início do projeto, qual é a sensação, agora falando do coração, qual é a sensação? Não tem nada ganho ainda, claro, mas eu queria saber a emoção, a sensação que você, como diretor de futebol, está sentindo aí. Cara, é difícil eu te descrever em palavra, porque eu aceitei o desafio de vir para cá justamente por isso. Mas eu acho que talvez o que mais me emociona é porque futebol para mim sempre foi sentimento, sempre foi torcida, sempre foi representatividade. E eu que cresci no Lago Sul, eu sempre fui gamense, porque o Gama era o nosso clube do Distrito Federal. Eu ia no Mané Garrincha, eu não tinha muita condição, não tinha praticidade naquela época de poder vir tanto no Bezerrão. E é algo que me emociona de ver a alegria que a gente pode proporcionar para essas pessoas. É algo que me dá muito orgulho, porque eu comecei a minha carreira fora do Distrito Federal, no Goiás Esporte Clube, depois fui para o São Paulo. E a gente escuta as pessoas falarem do futebol do DF de maneira um pouco desrespeitosa, diminuindo, como se tudo fosse uma coisa só, e o Gama é único no mundo. Eu acho que eu vi muito posts, por exemplo, na internet sobre a nossa festa contra o América de Natal, e muita gente falando, se fosse na 4ª divisão da Inglaterra, ou se fosse na 3ª divisão da Argentina, tava todo mundo pirando. E é isso que me dá um orgulho maior do mundo, cara. Não tem lugar nenhum do mundo, não tem na 4ª divisão da Inglaterra. Porque na 4ª divisão da Inglaterra não tem estádio para 20 mil pessoas. Então talvez eles tenham uma taxa de ocupação tão grande, mas eles não têm o número que a gente botou aqui. E outros times da 4ª divisão da Inglaterra, a Inglaterra vai até a 7ª divisão, ninguém fica o ano inteiro sem jogar. Na Argentina a mesma coisa, a 1ª divisão tem 30, 35 times, a 2ª tem mais 40, para você jogar a 3ª e a 4ª divisão na Argentina é semi-profissional.
Então eu acho que isso é um fenômeno único no mundo, cara, e o orgulho que eu tenho é esse. Talvez se eu pensasse, eu vou ser campeão candango, eu vou subir para a Série C, não era o que me emocionava, o que me tocava. O que me emocionava, o que eu queria, o que eu voltei para cá, era ver o que eu vejo aqui no domingo passado, o que eu vi o ano inteiro, o que eu vou ver esse próximo domingo. É ter esse sentimento de representatividade, de aqui tem futebol, as pessoas têm que nos respeitar, têm que entender que aqui tem um gigante, um monstro no futebol mundial, não é no brasileiro, é no mundo. É no mundo, tem muito pouco, talvez tenha só aqui o ABC que está na 4ª divisão junto com o nosso, o América tem uma torcida grande também, mas também são clubes que não ficaram 5 anos sem calendário, que não sofreram o que a gente sofreu na nossa história. Então, eu pensando em 2023, quando eu cheguei para hoje, o que mais me emociona é esse sentimento de orgulho, das pessoas baterem no peito, terem orgulho, mostrarem o Gama. Isso aqui é da minha cidade, isso é meu. Eu construí, meu pai estava aqui, me levava, meu avô fez parte, meu avô construiu. Então, isso para mim é o que mais me emociona, o que mais me deixa feliz e me dá a certeza de que eu tomei a decisão correta de voltar para cá. Fala, meu amigo Zusa. Grande mestre. Tudo bem? Primeiramente, parabenizar pela sua humildade, como vocês têm conduzido, né? Muitas vezes ele puxa a orelha da gente mesmo. A gente é clubista, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer é a pergunta do cidadão comum, porque a minha página não é uma página especificamente do time do Gama, é uma página da cidade do Gama. Sim. E eles me fazem perguntas que eu acho curiosas. Uma dessas perguntas foi o seguinte, cara, você já viu como é que tá o gramado lá do Gama? Por que a diretoria não manda o caminhão lá para molhar? Cara, por que o placar eletrônico não funciona? Aí eu sempre explico que a gestão não é do time do Gama, a gestão é da secretaria, do GDF. Eu queria saber se há um estudo, alguma coisa nesse sentido, para em algum momento o Gama tomar a administração, por exemplo, do estádio e até ganhar alguma coisa com isso, né? Fazendo eventos, não sei, enfim. Bom dia, meu mestre. Beleza? Obrigado pela pergunta. Primeiro também te parabenizar pela matéria com o Rubens Fantato. Acho que foi sensacional, um cara que a gente deve ter o máximo de respeito e admiração. E eu, como profissional que vim da análise de desempenho que esse cara fez, deixou de legado, mesmo eu sem trabalhar diretamente com ele, eu me sinto muito grato a ele como profissional e acho que todos nós do Gama devemos o máximo respeito a ele. Sobre a sua pergunta do estádio, a primeira resposta, e a mais importante, você mesmo já deu, né? Que é o fato de que a administração do estádio ela é pública, ela é da Secretaria de Esportes. A gente não pode, mesmo que eu queira virar e falar assim, eu vou mudar o gramado. Ganhei na Mega Sena ontem e vou trazer o mesmo gramado do Emirates, lá do Arsenal, vou botar aqui. Eu não posso, tem que ter um processo licitatório, tem que se abrir, tem que fazer o orçamento, tem que dizer quem que vai, quem que não vai, quem que pode, quem que não pode. Então, mesmo se eu tivesse o dinheiro sobrando para chegar aqui e falar, vou mudar e reformar tudo, deixar no... Eu não posso. Isso é um órgão público, é de todos nós. É de todos nós. Então, eu vejo que a nossa torcida tem começado a cobrar bastante. Essa semana a gente teve um episódio que nos pegou de surpresa e a gente fica muito chateado com a manutenção do campo, às vezes que a gente tem que dividir com outros agremiações e outras situações. A gente entende que não é nosso, que é público, então na teoria todo mundo tem o direito. A gente fica chateado porque às vezes é uma semana especial, vale um cuidado e um carinho especial. Agora, sobre se há um plano do Gama assumir a administração do estádio, isso tudo passa pelo GDF. Eles não nos comunicam, vamos dizer assim. Se eles têm essa intenção, e eu espero do fundo do coração que eles tenham, que seja uma parceria mista, que o Gama administre 50% e um consórcio, não sei, uma empresa de fora, ou o próprio GDF faça meio a meio com a máquina pública. Eu sinceramente, eles não nos informam disso. Acho que eles nem podem, para ser sincero, porque também se eles forem passar essa administração, forem privatizar esse estádio, também vai ter que ser um processo público, então eles não podem nos comer, Gama, você quer? Eu vou passar para você. Eu acho, tá? Não sou expert em direito público, não sei como é que funcionaria esse processo, mas eles não nos avisam e aí eu estou fazendo esse disclaimer, tipo, eles nem falam coisa. Não, eu acho que eles não podem, eu acho. Agora, o que eu acredito que deveria ser feito é algo nesse sentido, porque afinal nós temos inúmeros estádios dentro do Distrito Federal, mas o Bezerrão é único. Por que o Bezerrão é único? Pelo Gama, pela sociedade esportiva do Gama.
Ah, não, ele é único porque ele está no Gama. Sim, e o Gama é a unidade nossa do Distrito Federal que tem um clube, que tem uma torcida, que dá uso àquele estádio, contínuo uso àquele estádio. Então eu acredito que o Gama deveria estar envolvido. Se fosse haver uma mudança de gestão do estádio, o clube tem que estar envolvido, porque somos nós que damos a alma ao Bezerrão. Nós que damos um uso, não de eu uso para ir jogar, não, eu uso para 20 mil pessoas terem o lazer delas no domingo. Para os ambulantes estarem aqui fora vendendo, para o shopping ter mais movimento, para tudo se movimenta por quando o Gama vai jogar. Quando tem evento de escolinha, ou futsal, ou eventualmente outro clube, não se movimenta a comunidade e a sociedade do Gama como nós. Então eu acho que nós temos esse direito, temos que participar, porque afinal vamos dizer que eles privatizem amanhã e falem, não, o Gama não tem nada a ver. E o próximo o órgão que administra fala, não, o Gama não vai jogar, não pode treinar aí, não pode jogar. Como é que vai fazer? A sociedade e a população vai admitir uma coisa dessa? Não vai. Então eu espero que a gente esteja envolvido nesse processo, mas para ser sincero contigo, eles não nos comunicam sobre, não sei se eles podem ou não, nem nunca houve nenhum tipo de conversa. E a atual situação, mesmo que eu tenha o dinheiro, a vontade, a disponibilidade, eu não posso fazer porque é órgão público. Então a gente conta muito com a nossa torcida, com todos nós, porque afinal é de todos nós, para fazer essa gestão, pelo menos acompanhar mais de perto, para que a gente tenha sempre o melhor disponível para todo mundo utilizar. Nada. Boa tarde, Zusa, Laiana da Pulso do Esporte. Eu vi bastante falar que os torcedores, né, não vão poder fazer essa grande festa, que é entrar com as bandeiras, entrar com as baterias, principalmente a torcida organizada, que faz total diferença com esses materiais dentro de campo. E eu gostaria de saber, com você como executivo, como que você está tentando resolver com para trazer essa torcida com esses materiais todos, para fazer essa festa tão linda, né, que o Gama faz, que a torcida faz dentro de casa. E também gostaria de saber, em relação aos ingressos que aconteceram, foi muito rápido, a gente viu, a gente sabe que tem poucos espaços, mas eu mesma tentei comprar para algumas pessoas e não conseguia pelo aplicativo, né? E teve gente que ficou muitas horas na fila, idosos, gente que teve que sair do trabalho. Se o Gama passa, né, para a próxima fase, para a semifinal ou a final, você também já está lidando ou tentando resolver essa situação de estabilidade no site e principalmente nas vendas, para que os torcedores não fiquem tanto tempo, ainda mais um dia que é dia de trabalho, um horário de trabalho dessa torcida. E eu falo porque você é da área sul, eu sou da área norte, e hoje, principalmente em 2026, eu vejo muitas pessoas com a camisa do Gama em academia, na rua, na Asa Norte, por exemplo. Então, assim, não é só os torcedores do Gama que querem prestigiar esse evento e esse acesso tão importante no qual o Gama está lutando e, com fé em Deus, vai passar. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para esses torcedores como que vocês vão tentar resolver isso para os próximos jogos. Boa tarde, obrigado pela pergunta. A primeira parte, a gente se movimenta como clube, né? Não sou eu que faço nada, nem é ninguém sozinho, é sempre o Gama, a diretoria do Gama. E a gente tem cobrado dos órgãos responsáveis, a gente tem questionado o Ministério Público do porquê as decisões e como que a gente pode fazer, tudo que eles nos pediram para fazer em relação à segurança, essa setorização do estádio, por exemplo, de quem vai para sul não pode sair para leste, a norte tem que estar isolada, número de segurança, número de fechamento, a gente atendeu tudo que eles nos pediram para fazer, justamente, e a gente sofre com isso, porque são menos ingressos vendidos, é mais dinheiro que a gente gasta em segurança e em estrutura, porque a gente não queria limitar em nada a festa, a gente não queria correr o risco de, porque eu não botei esse fechamento, alguém não vai poder ir. Então a gente, como diretoria, porque eu não falo sozinho em nome do Gama, isso é um trabalho de todos nós, a gente tem se movimentado, e aí vamos aguardar até o momento em que baterem o martelo. Não vai? Então beleza, se não vai, quem não deixou? Quem assinou? Quem é o responsável por não poder ir? Por que não pode ir essencialmente? E aí cabe às autoridades darem a explicação. O que a gente pode fazer é questionar, é perguntar, é dar exemplos de em outros lugares como são feitos, mas no final do dia a autoridade é o Ministério Público, a Secretaria de Segurança. Se eles determinarem, eu sou obrigado a cumprir. Então eu tenho que questionar por que e quem nós estamos fazendo esse trabalho,
mas eu ainda acredito que tem muita gente interessada também, que não é dentro do Gama, que não é de dentro da diretoria, que também está interessada que se faça uma festa, de que a população possa estar presente, que a gente possa viver esse momento todo mundo junto. Então, enquanto ainda houver esperança, eu não vou cobrar, vamos dizer assim, porque eu ainda acredito que pode se reverter isso e eles deixarem a festa acontecer. A gente não é torcida única, é um jogo que tem muito pouco risco, é um jogo muito aguardado, que é muito importante para todo mundo do Distrito Federal, então a gente não acredita que eles vão fazer a coisa certa e vão permitir que a festa aconteça. Independente de qual CNPJ ou de CPF, a festa do futebol do Distrito Federal tem que acontecer. Então, até que se crave e bata o martelo, não vai poder participar, eu não vou cobrar. Por enquanto a gente tem perguntado, tentado entender e a gente ainda acredita que vai se reverter, porque nós não podemos acreditar que a festa vai ser proibida. A segunda pergunta sobre os ingressos, aí eu sinceramente não sei o que a gente pode fazer de diferente. A venda online, houve estabilidade no site. Menos de 2%, eu diria, 1%, vai acontecer, gente, é tecnologia, até porque o número de pessoas interessadas é muito grande. Aí, vendeu muito rápido. Sim, vendeu muito rápido. O Gama tem muita torcida, graças a Deus. A gente ainda subiu o ingresso para R$20. Teve muita gente reclamando que era um absurdo, que não podia ser R$20, que se não bota R$10 o estádio não ia lotar, e vendeu tudo em menos de 15 horas, eu acho. Então, teve outras pessoas, não tinham 16 mil pessoas na fila. Não, realmente, não tinham 16 mil pessoas, foram 9 mil ingressos vendidos de maneira online. Agora, teve muita fila no shopping. Sim, a gente veio e abriu a bilheteria aqui do Bezerrão. Fora de abrir a bilheteria do Bezerrão, abrir a bilheteria no shopping, vender online, o que mais eu posso fazer? A gente tentou de todas as maneiras acomodar todo mundo. Agora, a fila é muito grande. Gente, a torcida do Gama é muito grande. O que eu posso fazer? Proibir a metade da torcida de ir no estádio e comprar ingresso? A gente pode abrir a bilheteria daqui para não ficar um tumulto muito grande no shopping. A gente pode abrir 2 bilheterias, a gente pode botar a venda online, anunciar, como foi feito. A partir do momento que anunciou, não deu 15 horas. Então eu espero que o nosso torcedor entenda que chega um ponto que a gente não tem mais o que a gente possa fazer. A gente abriu todas as bilheterias, vendeu online, botou num preço que não era abusivo e graças a Deus nós temos uma torcida muito apaixonada e ela derreteu os ingressos. Amém! Eu fico muito feliz e orgulhoso da nossa torcida. Sei que teve gente que teve problema com o site, teve problema com a fila, mas é algo que foge do nosso controle. Se o site tivesse tido uma instabilidade, 50% das pessoas que tentaram entrar não conseguiram, 20% que fosse, deu problema para tudo quanto é lado. Não, foram casos pontuais, como qualquer serviço que envolve a tecnologia vai ter. Como na bilheteria pode ter, como se eu tivesse 17 pontos de venda no Distrito Federal, ia ter um ponto de venda que pudesse ter problema. Então essas coisas acontecem, a gente pede desculpa, mas eu não entendo como um erro nosso que a gente precise corrigir alguma coisa. Eu acho que a gente abriu pontos de venda o suficiente, comunicou, botou num preço acessível, e aí graças a Deus nós temos uma torcida apaixonada que derreteu esses ingressos. A gente ainda limitou o Ministério Público limitou um por CPF, que ainda evita, por exemplo, cambista, evita que as pessoas comprem 200, 300 ingressos. Teve gente falando, teve gente que saiu da fila com 100 ingressos. Bicho, se ele tivesse os 100 CPFs na mão dele, beleza, ele tinha direito de comprar 100 ingressos com 100 CPFs diferentes. Agora não, ele com um CPF comprou 100 ingressos. Literalmente impossível. Não tem como, porque você não consegue vender o ingresso se você não inseriu o CPF. Então, eu acredito que a gente fez um trabalho aceitável, um bom trabalho. A gente pode tentar melhorar e diminuir os erros no sistema. Em relação à fila, eu não tenho o que fazer, além de abrir a bilheteria do estádio e do shopping. Aí algo positivo ao meu lado, que a gente tem muita torcida, mas estamos sempre tentando melhorar. Se Deus quiser, nos próximos jogos a gente não vai ter nenhum tipo de problema, mas eu acho que a gente fez um trabalho aceitável e bom. Vocês estão pensando, por exemplo, em colocar um telão para quem não conseguiu comprar esse ingresso mesmo? A gente tem conversado para ver se existe essa possibilidade. Tudo depende da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, do Ministério Público. Toda e qualquer ideia que a gente tenha, por exemplo, vou botar um telão no estádio, não depende de eu botar o telão. A polícia tem que aprovar, a Secretaria tem que aprovar, a gestão do estádio tem que aprovar. Então a gente está buscando outras formas de quem não pôde estar aqui e acompanhar o jogo, mas a gente está sempre dependendo da resposta das autoridades. Nada. Eu
estava buscando a minha filha no colégio, não estou fazendo papel de pai e mãe. E é prioridade, tá certíssimo. Tem que fazer mesmo. Eu não estou aqui para fazer pergunta, não. Em nome da comunidade do Gama, da cidade, meu amigo Flávio está aqui. A gente não precisa de demagogia. E eu acho que quando a gente tem que agradecer, é nobre do ser humano. Então, assim, todo mundo sabe, os meninos aqui, acompanhava esses meninos mais no Brasiliense, agora eles estão vindo mais para o lado de cá. Esse aqui, então, mas eu falo as verdades, porque é muito tempo, né? Muito tempo atrás dos gols do futebol de Brasília. Há muito tempo a gente não via uma cidade. Eu recebo mensagens, Sobradinho, Ceilândia, até de Taguatinga, estou torcendo para o Gama. Então é isso, a cidade do Gama está aqui para agradecer vocês pelo trabalho. Imagina, Dani, obrigado. A gente que agradece e agradece muito primeiro a nossa comunidade, né? A nossa cidade, porque eu, como o amigo me perguntou, eu lembro muito bem em 23, a gente ainda jogava no Defele, o Bezerrão ainda estava fechado, ali era duro e tava, meu irmão, tinha muita gente conosco ali, tinha muita gente ajudando, muita gente pelo sentimento, foi o que fez a gente vir para cá e aceitar esse desafio, porque todos vocês sabem da situação, você mais do que ninguém, Dani, a situação que o clube estava quando a gente assumiu. Só que a gente sempre tinha certeza de que dava para dar a volta e dava para sair por cima por conta da torcida, por conta do nosso povo aqui do Gama, que não é de agora, não é por nós. Você vê o quão o Gama é diferente. E beleza, a nossa gestão deu uma melhorada, hoje a gente está no jogo de acesso, viemos do título, mas a média de público não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa, porque nós estamos na boa e na ruim. Então eu primeiro tenho que agradecer o nosso povo que estava aqui na hora ruim. Eu sou muito grato, tenho muito orgulho. Não é que eu sou grato porque eu não me sinto, os caras me deram uma colher de chá, porque sabe que eu... Não, é porque é o Gama, irmão. É porque era o Gama. Independente se fosse eu, o Batman, o Zezinho, o Luizinho, o Guinho, não interessa, é o Gama, cara. Então, primeiro eu tenho que agradecer muito à nossa comunidade, o nosso povo aqui do Gama, que independente de mim ou de qualquer um, sempre abraçou, sempre teve, e isso nos deu a certeza de encarar esse desafio. E ao resto da comunidade do Distrito Federal, que a gente recebe mensagem, e a gente sabe quando é de verdade, quando é original mesmo, quando a pessoa quer de fato que aconteça. E eu acho que aí é mais um senso de profissional. Eu acho que aqui no Gama a gente se sente de coração abraçado, de um sentimento de alegria, de orgulho daquela pessoa que está falando conosco, de pertencimento. E dos outros clubes é mais em relação ao profissionalismo, que também nos deixa muito honrado. Porque eu acho que as pessoas sabem que nós aqui não queremos ser melhor do que ninguém, nós não queremos ser o mais bonito, nem o mais legal. Eu não sei mais nada de futebol do que ninguém, mas ninguém vai trabalhar mais do que nós. Pode empatar, pode até empatar, mas ninguém vai trabalhar mais do que nós. E às vezes os torcedores dos outros clubes percebem isso, que a gente tem esse sentimento de gratidão e de paixão pela camisa que a gente representa. Então a gente vê que a torcida é de verdade, nós somos muito gratos também e esperamos também poder representar eles enquanto futebol do Distrito Federal, não só por esse acesso à Série C, mas continuar subindo. Se a gente subir, continua, a gente tem que continuar subindo, tem que continuar trabalhando para até, vamos dizer que a gente suba, abra uma vaga a mais para o Distrito Federal, se Deus quiser, para outro clube também poder lutar, para a gente ter clássicos em fases finais de acesso, aumentar a média de público de todo mundo. Para nós também é interessante ter outros clubes no Distrito Federal forte. Valoriza o nosso campeonato, traz mais patrocinador, traz mais marcas, são mais jogadores de nome que venham. Então a gente também torce para que o futebol do Distrito Federal supere essa barreira que nos impõe sempre, constantemente, que eu acho que enche o saco de todo mundo, não é só o nosso, enche o saco de todo mundo. Essa limitação, essa barreira, essa caixa que querem nos botar de que aqui não tem futebol, aqui não presta, aqui não serve, aqui não irrita todo mundo. Então a gente espera também poder representar todos os clubes e os torcedores do Distrito Federal, conseguindo esse acesso para provar para todo mundo que aqui tem futebol sim, e muito. Muito obrigada, Zusa. Valeu, Sarinha. Gostaríamos de agradecer a participação de todos e aqui a gente encerra a nossa coletiva. Obrigado. Obrigado.